Olá, senhoras e senhores, tudo bem? 22 de março de 2022, está começando agora mais uma live do podcast Incomodando comigo, Xandão Gente Fina. É isso aí. Então, como sempre, eu vou, para começar aqui o meu podcast aqui, eu vou começar aqui com aquele procedimento padrão, que é tocar aqui nessa figurinha do aviãozinho de papel, que é para poder avisar as pessoas de última hora que está rolando essa live hoje, 22 de março de 2022, né? Eu sempre aproveito esse meu esforço aqui de notificar as pessoas para poder falar um pouquinho do podcast Incomodando antes de começar a entrevista, que aliás vai ser com uma pessoa formidável. Vai ser um prazer e uma honra ter essa pessoa aqui hoje. Ela que aceitou o convite, eu fiquei soltando fogos. Uma pessoa inteligentíssima, de uma cultura vasta, e eu tenho certeza que vai acrescentar muito ao podcast Incomodando. Bom, enfim, o podcast Incomodando você pode acessar e seguir pelo Spotify, Facebook, Instagram, YouTube e no Twitter. Em todas as lives elas estão salvas assim que termina e você pode assistir quantas vezes você quiser. Essa live no futuro próximo, depois de ser assistida bastante aqui no Instagram, eu vou disponibilizar no YouTube. E depois, ou no mesmo dia, ou dependendo do que eu tiver tarefado para fazer, eu vou transformar ela num arquivo de áudio para lançar lá no Spotify. Então você vai poder assistir da maneira que você quiser. Como eu sempre digo, tem pessoas que gostam de assistir olhando para mim, olhando para o convidado, mas tem pessoas que gostam de botar numa caixa de som, num fone de ouvido para escutar no trabalho, no carro, no ônibus, no trem, ou enquanto está executando alguma tarefa com as mãos e não pode estar prestando atenção na tela. Então vai poder assistir pelo Spotify também. Lá no Spotify tem outros episódios, além das entrevistas. Tem os episódios em que eu faço as crônicas, né? Em cima daquela perguntinha básica que eu sempre falo. O que é que te incomoda? Aí a pessoa me diz uma coisa que incomoda, tipo hipocrisia, gente que fala cuspindo, aulas online, como é que eu vou dizer? Mentira, fila, vizinho. E eu vou criando crônicas em cima disso aí, vou criando os episódios e lançando lá no Spotify. Não são episódios muito longos, são 15 minutos no máximo, onde a pessoa escuta, concorda ou não concorda, se identifica e se abre para me dar mais sugestões, beleza? Então é isso. E o mote do podcast que eu não posso esquecer de falar sempre, que é todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Então chega pro podcast Incomodando e conte a sua história. Ou indica para mim alguém que você conhece que tem uma história super bacana, inspiradora, que você acha que mais pessoas deveriam conhecer. Faz essa ponte para mim, cria essa conexão, e eu chego até essa pessoa. Depois eu tento convencê-la a participar. E estou tendo um histórico muito legal de participações de pessoas que estão aceitando, como essa minha convidada de hoje, que eu fui lá na curiosidade, toquei lá, e aí, que tal? O que você acha de participar? E ela curtiu e quis fazer, eu estou muito grato por isso. E estou aqui, pronto, já mandei a notificação para todo mundo, a notificação de última hora. E já estou aqui com a Sueli Ferrer, psicomotri, com a Bianca Costa, Suzy, a Roberta Dinair, a Sueli Ferrer, de novo, isso mesmo. E vamos lá que minha convidada está na área, eu vou fazer o convite para ela participar. Convite feito. Olá! Olá, Xandão, tudo bem? Tudo bem? Xandão e todo mundo que já está aí, boa noite a todo mundo. Um prazerzaço estar aqui com você. Ó, tem uma galera boa que tá chegando para te prestigiar. A Casa de Lata Crew. A Bianca, que é sua amiga. A Sueli Ferrer. Bianca, irmã, as lobas estão presentes. Las Lobas. Las Lobas. Vamos lá, gente. Sempre apoiando. Vamos lá, gente. Chegou minha convidada, então vou estender aquele tapete vermelho para ela. Uma apresentaçãozinha que eu fiz aqui com todo carinho. Espero que você goste. Ela é de Araruama, Rio de Janeiro, com formação em psicologia e pedagogia, tem especializações em psicomotricidade, recursos humanos e psicodrama. Pianista clássica, já deu aulas de piano e teoria musical, além de ser professora de inglês. E, paralelo às suas múltiplas atividades, desenvolve trabalhos de apoio feminino. O podcast Incomodando tem a honra em receber Késia
Carvalho. Olá, todo mundo, mais uma vez, boa noite. Quem está chegando aí, quem vai assistir depois, o prazer é meu de estar aqui, porque a gente adora bater um papo. E as lives do Xandão são muito interessantes. Eu quero saber, eu que vou começar a fazer perguntas. Se hoje é para incomodar, então vamos incomodar. Kézia, um pouquinho antes, hoje, mais cedo, eu fiz uma convocação para o pessoal, eu tenho feito de vez em quando, tem dado certo. Algumas vezes eu esqueço de fazer, mas eu fiz uma convocação. Pessoal, estou com a Kézia lá, psicanalista, e quem quiser mandar pergunta, quem quiser participar mesmo, não podendo participar, envia as perguntas, né? Cara, não foi diferente. Teve duas psicólogas uma vez que eu já entrevistei antes. O pessoal sabia que era psicóloga e eles querem fazer sessão de análise. E com você não foi diferente. Eu tô com um montão de perguntas aqui. Eu espero que o tempo dê. Que o Instagram não me disponibiliza bastante tempo, mas estou com um montão de perguntas de gente aqui que quer fazer análise com você, aproveitar esse tempinho de grátis, né, para fazer análise aqui. Primeiramente, fala um pouquinho da Kézia Carvalho pra gente. Então, você fez uma apresentação aí bem interessante, resumindo. Eu já estive em vários campos de atuação, né? Comecei aos 17 anos trabalhando e tudo que eu aprendi eu queria ensinar. Então, como eu comecei muito cedo, aos 8 anos de idade, estudando música, inglês, etc. É assim que eu me formei, ainda adolescente, eu comecei a dar aulas em casa e depois logo fui trabalhar em instituições. E aí, na opção, eu fui fazer psicologia, depois trabalhando em escola, como sempre, a educação ali permeando minha vida. Eu coordenei escolas, fui gestora de escolas de idiomas, enfim. O meu grande sonho era ser comissária de bordo, não conta pra ninguém, tá? E por isso eu fui estudar inglês. Fiz todo o processo seletivo e na época a empresa para onde eu concorria entrou em concordata e veio a falência, etc e tal, e não admitiu ninguém, só demitiu. E aí, na fusão, 2 anos depois do processo seletivo, me convidaram, mas aí eu já estava trabalhando, eu já tinha filho, etc e tal, e não rolou. E aí eu fui dar aulas, né? A psicanálise, ela é um resgate de uma paixão, né? Porque ainda na faculdade de psicologia, eu de cara me apaixonei pela psicanálise, e fui trabalhar também numa clínica de dependência química. E depois voltei para a escola, enfim. E aí agora, assim, né, eu resolvi voltar, agora tem anos, né? Mas eu digo, depois dessa trajetória, eu resolvi voltar a clinicar e com a especialização em psicanálise. Então, é isso. A clínica é a minha paixão. E com isso a gente agrega os trabalhos em grupo. A gente tem também um trabalho de estudos freudianos. Tem até um Instagram também, Estudos Freudianos, onde eu me reúno com alguns colegas semanalmente e a gente faz estudos dos textos do Freud e de outros autores, porque a formação em psicanálise ela não acaba nunca. Né? O Freud deixou esse legado para a gente sempre. A formação do psicanalista ela é contínua e ela precisa da teoria, e que é vasta, é infindável, e ela precisa da análise, né? O psicanalista tem que fazer análise e supervisão. Então é nesse tripé que a gente faz o nosso trabalho. Então até hoje eu tenho lá um grupo de estudos freudianos e as lobas. As lobas é um trabalho muito legal, é assim, menina dos olhos mesmo, porque surgiu comigo, com a Bianca, batendo um papo, uma amiga querida, irmã, Bianca é mais que uma amiga, é uma irmã, e a gente conversando, um papo informal, a gente descobriu que a gente lia o mesmo livro, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que é um best-seller. E vamos ler juntas? Vamos. E isso a gente foi agregando, as amigas de cada uma foram chegando e a gente está desde 2018 em ciclos infindáveis da leitura
termina um grupo, entra outro. E hoje não só com mulheres que correm com os lobos, a gente tem o Mito da Beleza e Libertem a Mulher Forte, quando terminar esse ciclo é outro. E daí o trabalho se desdobra, porque mulher, quando se reúne, as ideias borbulham, né? E aí a gente tem encontros, tem vivências, tem oficinas, enfim. Basicamente esse é o trabalho que eu venho fazendo. Muito legal, muito legal. Eu dei uma passadinha, vi algumas coisas do Las Lobas. E realmente, para quem tá chegando agora e não conhece o trabalho, vai lá, Las Lobas. É muito interessante o trabalho, é muito maneiro, que a Kézia, a Bianca e a Larissa fazem. As três. A Lari, importante. As três vão estar aqui comigo. Isso, a Lari chegou logo depois, já chegou bagunçando e arrumando tudo ao mesmo tempo. A gente puxou a Lari para estar com a gente como facilitadora também do grupo, que tem um trabalho lindo também de doulagem, né? A Lari vai estar aqui também. A Bianca e a Larissa vão estar aqui com você. Isso, consegui juntar as três lobas. Sim. Las Lobas vão estar... Essas três principais, que eu sei que tem muito mais. Mas essas três eu consegui fazer a sequência das três. Pô, tô me sentindo aqui como? Sim. O Pedro Bial. Tô lá nas estrelas. Coisa boa. Eu tô com Casa de Lata aqui, ele foi comissário de bordo e hoje trabalha em cruzeiro, o Marquinho. Que delícia. Um abraço para você, Marquinho. Querendo perguntar qualquer coisa para ela, todos vocês fiquem à vontade. A Kézia tem certeza que está aqui de coração aberto. Estou. Kézia, vamos lá para as perguntas. Tem várias perguntas aqui, o pessoal quer fazer consulta de análise com você. Vamos lá. Bom, falando em consultas, eu tô com a pergunta aqui do Resenhas e Desenhos. Muito obrigado, Resenhas e Desenhos, tá sempre aqui comigo. A pergunta é simples, com as consultas constantes ao Google, tem muito paciente querendo conduzir a sessão de psicanálise? Pois é. O paciente, acho que a gente chama de analisando, ele já chega com algum conhecimento prévio, ainda que raso, né? Mas não é mais. Quem é hoje o analisando que chega pra gente, né? Isso é uma ótima pergunta. Não só para psicanálise, né? Mas ao médico, a várias instâncias, eles já chegam com uma informação, né? Só que na psicanálise tudo é material. Então o que ele traz pra gente de curiosidade está falando dele, e aí a gente captura isso como material de análise. Do tipo, por que ele se interessou por essa questão? Essa questão é dele. Isso já está me dando dados a respeito daquele analisando. E obviamente, se houver alguma informação equivocada, a gente vai ali desmistificar essa informação. Agora, é uma faca de dois gumes. É muito legal o sujeito chegar interessado. Se ele pesquisou, é sinal que ele está afim, que ele quer de fato saber algo sobre aquilo. Mas, por outro lado, né, pode gerar distorções. Então, assim, consulte o Google, mas sempre procure um profissional, né? Então, sim, hoje o sujeito chega ao consultório com algumas informações. E, Xandão, acho muito importante falar disso também, que com a pandemia, houve o que eu posso chamar de democratização da psicanálise, sabe? Antigamente, a psicanálise ela era muito papo de artista, de elite. O meu analista, né? A gente vê isso muito nas novelas. As pessoas achavam que era algo inacessível. E não é. A pandemia trouxe esse acesso para mais perto do sujeito, né? E se fala mais. Hoje a gente vê na linguagem da internet as pessoas falando complexo de Édipo, recalque, mecanismo de defesa. Então são termos que já estão no senso comum, né? E que isso, por outro lado, é muito legal, sim, porque democratiza mais a psicanálise. Eu acho que a pandemia trouxe esse momento da gente ficar em casa, a gente ficar mais tempo consigo mesmo. Sim. A gente começou a se procurar, né, também, procurar. Aumentou muito legal. A demanda. Sim, sim. Ó, quem tá chegando aí para te prestigiar, o Cap Cisney, grande amigo meu, a Mirelle Oliver, a Giza Tosa, outra grande amiga, a Cepa Oficial e a Psi em Diálogo, Feminismo Coletivo. Ó, que galera boa tá chegando aí para prestigiar essa grande mulher. Pegando mais lobas.
Mais lobas, mais lobas. Jéssica. A Kézia Carvalho. Olha, a gente estava falando de pandemia, dessa democratização da psicanálise. E a pandemia ela trouxe muitas demandas mesmo. Uma delas foi a angústia de muitas pessoas e a depressão. Eu estou com a pergunta aqui da Sandra, 1972. Qual é a diferença entre angústia e depressão? O sentimento de angústia, ele no alemão, é como se fosse assim uma dobradiça interessante com a palavra medo, angústia, Angst, né? Ela está presente diariamente na nossa vida. Não há vida sem angústia. Essa conversa de felicidade plena, de completude, de que é um porto onde vamos chegar e tudo vai ficar pleno, isso é uma falácia, é uma fantasia para a gente poder consumir qualquer tipo de coisa que alivia a angústia. Eu costumo dizer que alegria e angústia são gêmeas siamesas. Não tem como você viver alegria sem viver angústia. Vou dar um exemplo. Você quer muito comprar um carro novo, você vai lá, tá super eufórico, compra o seu carro. Quando você sai da agência, você já está angustiado, preocupado com o imposto, o carro que já está desvalorizando, com seguro, etc. e tal. Você quer muito ter um filho. Isso é um projeto da sua vida. Você tem um filho, logo vem as angústias, as preocupações, a noite sem dormir, etc. e tal. Então, é luz e sombra, né? É sol e lua, é dia e noite, angústia e alegria. Agora, a depressão, ela é algo que vem se instalando, né, silenciosamente no sujeito. Freud vai chamar isso de melancolia, né? Então, você passa por uma perda, você passa por alguma perda, não só a morte física, né? Toda perda você faz um luto. Se esse luto tem um período a ser feito, ele precisa ser feito, você precisa olhar para isso que te aconteceu. Mas se ele se estende muito, ele pode vir a se tornar uma melancolia, né? Uma depressão. Então, já é uma patologia, a psiquiatria trata disso como uma patologia. Para a psicanálise, a gente vai visitar essas questões para entender da onde é que vem isso que não foi cuidado, isso que não foi olhado, enfim. Então, resumindo, né? Não dá para entrar nos detalhes de ambas as palavras, mas a angústia é algo do nosso dia a dia, né? E a depressão já é uma evolução de uma tristeza, de uma melancolia, de algo que não foi visitado, algo que não foi olhado. Então, angustiou. É interessante o sujeito procurar uma análise, não só quando ele está muito mal, mas para saber o que acontece com ele, por que ele age de determinada forma, por que ele repete determinadas ações, enfim, ir se conhecendo e lidar melhor com a nossa angústia. Surgiu uma perguntinha aqui. E quando não acaba? Mas aí, quando não acaba o quê? É bela abelha. Quando não acaba o quê? Angústia ou depressão? Boa pergunta. Vamos esperar ela responder. O Cap Sidney também está falando. Não acordamos todos os dias 100%, só não podemos deixar a angústia e tristeza permanecer muitos dias em nossas vidas. Exatamente. A gente nunca está 100%. A angústia, ela visita a gente. Eu digo que ela é uma boa amiga, porque sem crise não há mudança. Ela respondeu a depressão, eu vou dizer. A angústia, ela é uma boa amiga. A boa amiga é aquela que fala as coisas para você assim, tete a tete, né? Te dá uma sacudida. Então, a angústia, ela vem te falar daquilo que não está bem. Então, ao invés de virar as costas para ela, olha de frente, olha no olho e fala: o que você quer me dizer? O que não está bem aqui? Sabe? E com o tempo, quando você compreende que a angústia ela pertence à sua existência, e que vai e vem, enfim, e que você vai conviver com ela a vida inteira, muda. Essa é que é a grande diferença. Não é que você não vai ter mais angústia. Não, isso é impossível. Mas você vai saber lidar com ela, chamá-la para tomar um café com você e dialogar, enfim. Agora, quando a depressão não acaba, enfim. Então, isso precisa ser investigado, né? Da onde vem? Se isso é químico,
né? Tem isso também. O psiquiatra vai ajudar a regular essa química através de medicamento, né? Agora, nunca se faz um tratamento psiquiátrico sem análise ou terapia e vice-versa. Então, eu tenho uma questão de depressão aí, eu preciso estar com um apoio multidisciplinar cuidando de mim. E para ir tratando. Agora, esse tempo é subjetivo, né? Parece que não acaba nunca, mas ela estanca. Então, você precisa estar no seu processo de análise, terapia, psiquiatria, para você cuidar disso aí. E pode ser que ela te revisite. Se tiver algum gatilho, alguma situação, você está bem, está estável, mas pode ser que ela te revisite. Então, isso é uma questão de elaboração daquilo que acontece com você. Isso é químico regular com medicamento, sim. Beleza. Estou com a psicóloga Raíssa Barcelos. Aprender a lidar com angústia usando a nosso favor. Ela tem muito a nos dizer. Obrigado, Raíssa. A Raíssa é uma loba. É uma loba? Então tá tudo em casa. Loba, tá em casa. Sim, a Raíssa sabe das coisas. Uma excelente profissional. Ela está dizendo que aprender a lidar com a angústia usando a nosso favor. Exatamente. Porque a angústia, como usar a angústia a nosso favor? Porque ela faz a gente crescer. Ela faz entender que algo não está bem e que a gente precisa olhar para isso, né? Enfim, ela tem muito a nos dizer. Sim, a angústia tem muito a nos dizer, a dizer sobre nós, né? O que é angustia. Então, no caso da psicanálise, você vai ver sua história de infância, tudo o que aconteceu com você para você entender por que isso me angustia. Né? Então, ela fala sobre nós. Então, Bela Abelha, eu acho que ela te respondeu lindamente sobre quando não acaba a depressão. Freud é Freud, como diz um amigo meu. Eu estou aqui com Felipe Barcelos, Paulo Euzin, a psicóloga Raíssa Barcelos, mais uma loba, o Cap Cisne, que fez essa observação muito bem feita, que a gente não acorda 100% todos os dias. Lógico, ninguém acorda como se fosse Cicerone da Disney, felizão todos os dias. Não. Tem dias de altos e baixos, sempre vai ser a nossa companhia, como disse bem a Késia Carvalho. Quem mais aqui? A Madra 3, ela diz que sempre tem gatilhos. Muito Sim. legal. Madra, é importante saber se você está fazendo análise, fazendo terapia, olhando para isso, se tratando, se cuidando. E investigar esses gatilhos, né? Porque a gente faz a transferência. Fala. Ó, a sessão de análise aqui, ó. Como sei que a depressão se instalou? Começou a sessão de análise. A depressão, acho que é a Júnia que perguntou. Júnia, a terapeuta Júnia Carvalho. Loba também. As lobas aí. A depressão, ela é silenciosa, sabe? E ao contrário do que pensam, nem sempre a pessoa fica naquele quadro quase torporoso de não tomar banho, de não querer fazer nada. Às vezes a pessoa está, o que chamam de estressado, né? Porque a sociedade pós-moderna costuma fazer o seguinte, pegar tudo, colocar dentro de um saco e colocar lá a etiqueta estresse. Estou estressado. O tempo inteiro você escuta, estou estressado. Então, assim, você pode sentir irritação, insônia. A pessoa deprimida, ela não é aquela pessoa que dorme o dia inteiro, que não quer tomar banho, não quer fazer nada. Não. Ela pode estar irritada, ela pode estar impaciente, enfim, insônia, como eu disse, ansiosa também. Então, assim, percebeu que algo não está bem em você, não naturalize, sabe? Procure uma ajuda profissional, vai investigar. Quando você, um bom sinal é quando você perde o interesse pelas coisas que sempre te deram prazer. Uhum. Sabe? É o que a gente fala em análise, que a gente sai da pulsão de vida, que é a energia que nos motiva a viver. Você sai da pulsão de vida e vai para a pulsão de morte. Então, essa pulsão de morte, ela vai desde o desinteresse pelas coisas até a vontade, a ideia de suicídio. Uhum. Então, tem muitas nuances nessa história aí. Percebeu que algo não está bem? Vai investigar, vá ao médico. Vai fazer um check-up também, às vezes está com anemia, às vezes você está com qualquer outra doença que está tirando a sua energia.
vai por eliminação. Ah, não é isso, não é... agora eu vou a um psiquiatra, eu vou fazer uma terapia, vai investigar, porque a sua vida é importante, você precisa da energia para poder viver, né? Então ela se instala silenciosamente. É preciso investigar. Muito bem dito, Kézia. Vamos investigar, pessoal. Vamos investigar. Não vai botar num balaio, etiquetar e pronto, é aquilo ali, porque é mais fácil de identificar, né? Isso aí, Kézia. Muito boa mesmo. Mais uma pergunta aqui para você, Kézia. E essa aqui tem muito a ver com a primeira pergunta que quando eu falei das consultas constantes ao Google. É uma pergunta do Books_Clarice. A psicanálise dá as respostas aos pacientes ou faz os pacientes procurarem as respostas? Opção B. Opção B. Eu também achei que era opção B. Opção B. Pergunta boa, pergunta muito pertinente, porque muita gente chega ao consultório achando que a gente tem resposta. Não, o analista não é um oráculo. Sabe? Não dá receita de bolo, né? Não dá receita de bolo, até porque cada um é cada um. Cada um tem sua subjetividade e a resposta é você quem tem, porque as questões são suas. É aquilo que a gente fala em análise, que o sujeito sabe das suas respostas. Ele não sabe que sabe. E aí ele transfere para o outro um lugar que está num lugar de um suposto saber, que é o analista, mas essa transferência ela é fundamental, porque é na transferência desse sujeito, ele sabe da minha vida, é nisso que se dá o link e que a análise é possível de acontecer. Então, é você que sempre sabe. Cabe ao analista fazer essa escuta atenta, uma escuta especializada, usar as técnicas para poder puxar as suas respostas, fazer você dar luz à sua resposta. É basicamente isso, a resposta está sempre com o sujeito. E aí é bom falar disso, sabe por quê? Porque tem muita gente que acha assim, poxa, mas eu vou lá e ela não fala nada, eles não falam nada. Né? Os ortodoxos, então, nada falam. Né? Hoje a psicanálise moderna ela já tem mais interação, mais feedback, mas mesmo assim, jamais a gente vai dizer para você o que você deve fazer. É você quem sabe. E outro ponto, Xandão, muito importante. Não tem julgamento de valor em análise. Então, o que você trouxer para mim, eu jamais vou pensar certo ou errado, é bom ou ruim. Eu não vou avaliar isso. É a sua verdade, é a sua solução, é a sua resposta. E a gente vai trabalhar em cima disso. Entende? Então, jamais, até porque não é conselho, né? A gente não vai dar conselho para ninguém. Isso fica pro amigo. O analista não faz esse papel. Beleza mesmo. Tava dentro do que eu achei que você ia responder mesmo. O Cap Sidney, Kézia, você é a favor dos ansiolíticos ou prefere um tratamento alternativo? Pergunta do Cap Sidney. Então, Cap Sidney, boa pergunta também. Cada caso é um caso. Então, como a gente disse que a gente trabalha com a subjetividade, a gente vai analisar cada caso e também é o sujeito que me diz onde é que ele se sente melhor. Tem caso que você tem que entrar com ansiolítico, com a alopatia, sabe? E tem casos que um tratamento alternativo resolve, o próprio analisando se identifica mais com o tratamento alternativo. Eu também sou terapeuta floral, enfim. Né? Agora, tem casos crônicos que a gente tem que entrar com uma outra indicação. Então, não é sobre ser a favor, não, né? É sobre a melhor indicação para aquela história, para aquela pessoa. Beleza. Tá respondido aí, Cap Sidney. Vai aí na onda da Kézia Carvalho aí. Kézia, apareceu um monte de pergunta aí no meio do caminho. Eu acho que eu não quero perder tempo, quero fazer as minhas perguntas também, pô. Então também quero fazer pergunta. Olha só, tem uma coisa que eu vi no teu perfil, que eu sempre passei pelo perfil de todos os meus convidados, e é uma coisa muito legal, que me chamou bastante atenção. E, realmente, todo mundo tem uma ferida emocional que precisa ser curada, ninguém passa ileso pela vida? Sim, essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Ninguém passa ileso por essa vida e que bom. A gente tem marcas,
É uma angústia que a gente escuta muito, por exemplo, principalmente de pai e mãe, né? Ah, como eu vou fazer para proteger o meu filho? Eu queria tanto proteger o meu filho. Tem mãe que chega a dizer, eu queria botar no útero novamente. Impossível e não é nada saudável. Então, assim, as marcas vão ficar no próprio... As marcas fazem parte do desenvolvimento humano, né? Então, o próprio desamparo, que é uma tônica dentro da psicanálise, que a gente fala muito sobre o desamparo, quando o sujeito experimenta ali, por exemplo, o desmame, já começou a ter marca do desamparo, a angústia começa ali, né? Então ele chora, o bebê chora, ele quer ser atendido, ele quer ser cuidado, então ele chora angustiado, vai para o colégio, se despede da mamãe, outro desamparo, outra angústia. Então não tem como, isso vai te marcar para o resto da vida. Vai depender de como isso vai ser conduzido, como essa família lida com essa criança. Tem muita coisa aí, né? Então tem os complexos, enfim. E cá na vida adulta, de alguma forma, a angústia, por isso tem a ver com aquela pergunta da angústia, esse é um dos motivos pelos quais a angústia ela vive com a gente, porque geralmente essa angústia do desamparo. Então eu sinto um vazio que eu não sei nomear, eu não sei o que é, tá tudo bem comigo, mas tô me sentindo tão angustiado, tão vazio. É quando a gente se sente desamparado. E você tenta retornar, você deseja retornar àquela posição infantil de que alguém cuidava de você. Então, você se depara na vida adulta com a necessidade de você cuidar do seu próprio ego. Você dá conta da sua vida e cuidar do ego, angustia, é chato. Você tem que pagar contas, você tem que pensar em você tem que pensar em resolver seus problemas, etc e tal. O que você quer? O amparo. Aí as pessoas se apaixonam, as pessoas buscam um amparo numa religião, buscam em alguma coisa que dê essa sensação de que o seu vazio foi preenchido. Mas o vazio, ele é existencial, ele vai estar com você a vida inteira. Você vai procurar preencher esse vazio. E esse é o sentido da vida. Qual o sentido da vida? A vida não tem sentido por si só. Você produz sentido para a sua vida, né? Então é você que vai buscar preencher, e esse é o jogo. Esvazia, preenche, e assim a gente vai vivendo. Então as feridas tornam a gente mais forte. Mais fortes, porque vão fazer essa angústia aparecer e você vai olhar para isso e vai tentar o quê? Resolver. No que você resolve, você está produzindo sentido para a sua vida. Além disso, ela traz experiência, né? Mas tem muita coisa. Essa é uma pergunta bem grávida. Isso, né? Tem muita coisa para destrinchar e acho que hoje não dá tempo. Porque a gente tem a questão do narcisismo, a gente tem... Enfim. Tem gente aqui perguntando. Enfim. É sobre isso, é sobre você se fortalecer com... Agora, você precisa ter uma estrutura, sabe? Uma estrutura emocional. Nessa fase de desenvolvimento da infância, é quando a sua personalidade ela vai ser demarcada. Né? A psicanálise diz que você tem 3 estruturas de personalidade: a neurose, a perversão e a psicose. Né? Então, a estrutura neurótica vai te gerar angústia, porque a estrutura neurótica, ela sente os afetos sociais, ela tem medo, vergonha, culpa, nojo, dor emocional. A gente vai ter isso. Isso é o que faz com que a gente evite cometer um crime, diferente de um perverso, diferente de um psicótico, quando estiver alucinação e delírio. Enfim, tudo isso está lá na infância. Né? A gente vai passar pelas nossas marcas. Enfim, eu estou muito passando essa história, porque é muita coisa. É muita coisa. Não dá para você dar uma aula aqui hoje, mas só a explicação que você está dando aí está bem pontual. Uma coisa de ferida, que você falou bem, que a ferida nos fortalece. Eu me lembrei agora uma frase do Alexandre o Grande. Ele falava assim: eu respeito cada uma das minhas feridas, meus ossos quebrados, porque eu os conquistei em batalha. E os meus soldados também respeitam.
Então, cada marca que ele tinha no corpo, cada soldado respeitava porque ele estava lá na frente de batalha. E realmente as feridas te fortalecem. Outra pergunta aqui do Cap Cisne, ele é bem participativo. Você acha que a depressão é uma doença da alma? A alma é a psique, né? Não diria doença, A psiquiatria traz isso como transtorno, né? Para a psicanálise é um dado, digamos assim, né? É um dado, é um processo, é um resultado dessas questões que a gente precisa olhar, de tudo isso, né? A patologização das coisas vem mais para a área da medicina. A psicanálise não vê dessa forma, mas ela tem a ver com a alma, sim. Mas foi o que eu disse, tem alguma coisa aí de química também, né? Então, há de se fazer um trabalho conjunto. Psiquiatria, análise ou psicoterapia, tem que fazer esse trabalho. Agora, é da psique. A alma é a psique. A alma é a psique. Então tá respondido aí pro Capsídio. A gente não vê assim o corpo desatrelado da alma. Não. Então, assim, o corpo ele vai responder às questões da alma, às questões da psique. O corpo e a alma? Eles são atrelados. Tanto que a gente tem as somatizações, né? A gente tem as doenças psicossomáticas. Isso. Então, essas doenças psicossomáticas. Então a gente não vê o corpo desatrelado da alma. Tá sempre interagindo. Que aula da Kézia Carvalho hoje. Respondeu muito bem o Cap Sidney mais uma vez. Eu tô aqui com o Pediri QCSM, a Madra 3, Roberta Roder, a Mota Pri, eu, Aline Leite, Elisa Júnior, M. Guedes. Tudo loba aí, né? O Marcelo é loba, Roberto Heger é um colega, é psicanalista dos estudos freudianos. Gente, muito obrigada por vocês aqui, muito obrigada. E o Cap Cisne aí participando. Ele é demais. Cap Cisne é um amigo meu, eu entrevistei ele semana retrasada, também excelente escritor, tem uma escrita primorosa, muito sensível. Estou com a participação também do Felipe Bacelo, que está assistindo a gente, um escritor português também, que eu entrevistei semana passada. Maravilhoso. Deixa eu selecionar uma pergunta aqui. Eu quero fazer pergunta. Vamos lá, eu já conversei contigo uma vez, que toda vez que eu chego no teu perfil, eu vejo textos primorosos, você escreve muito bem, a gente você entra na nossa mente, a gente faz a análise ali, poxa, é mesmo. Legal, eu te perguntei na época, eu vou te perguntar hoje de novo. Livro, já escreveu, está escrevendo, vai escrever? Olha, Xandão, você está sendo o meu maior motivador, hein? Você pegou no meu pé com essa história. Sim, que lindo! Eu amo escrever. Eu amo falar também, mas eu acho que eu gosto mais de escrever. Por isso eu não posto tanta coisa, porque eu faço isso com muito carinho. Então as minhas postagens levam um tempo, eu paro, eu elaboro, eu penso, enfim. Eu penso em escrever, sim. Eu já tenho algumas coisas rascunhadas, tenho projetos, eu preciso realmente parar, olhar para isso. Várias pessoas já disseram isso para mim. Escreve alguma coisa, enfim. E Por você favor. falou de uma maneira muito pontual, um dia a gente conversando, e eu estou pensando nisso com carinho. Porque eu leio bastante as coisas que você posta lá. Como você falou assim, eu não posto sempre. Querida, craque não faz golaço toda partida, não. Não faz golaço toda partida, não. E você, toda vez que posta lá, que tem um textozinho seu que eu abro lá pra ler, é uma coisa que você vai entrando e vai vendo, vai começando a se perceber ali. Pô, mas que legal, cara. Aí por exemplo, vai assim, por que não escreve um livro? Por favor, eu preciso muito ler essas coisas juntas numa obra só. Não sou eu, mas todo mundo que tá aqui te prestigiando. Por favor, escreva um livro. Peguei a dica com carinho. Tá beleza? Mais uma pergunta aqui, para encerrar as minhas perguntas. Trabalhos de apoio feminino. Quais são e como são? E como as lobas atuam nesse sentido? Então, a gente fala muito sobre feminismo. Esse é o nosso tema principal, é o feminismo. Só que a gente começou com a história do sagrado feminino, mas a gente foi para um caminho mais de estudo e de menos rituais,
né? Tem já grupos que fazem os rituais, a gente acha super interessante, enfim, de resgate de ancestralidade, etc e tal. A gente vai mais por um caminho do estudo, porque a gente acredita na transformação da mente através da educação, da informação, da cultura, né? Então a gente fazia pessoalmente aqui em Araruama, numa livraria parceira, e com a pandemia a gente passou a fazer online. E isso foi ótimo, porque já sabemos o quanto o online ampliou o trabalho de muita gente. Então hoje a gente tem um grupo formado por pessoas de várias partes do país. Existe gente de São Paulo, existe gente do Ceará, que até a Sueli estava aqui. Existe gente do Rio, da capital. Enfim, a gente tem gente de tudo quanto é lugar. E aí a gente trabalha 3 livros, como eu falei, né? O Mulheres que Correm com os Lobos, Libertem a Mulher Forte, que é da mesma autora da Mulheres que Correm com os Lobos, que é a Clarissa Pinkola. E a gente trabalha o Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Como a gente faz isso? Google Meet, né? É quinzenal o encontro, então cada livro tem encontro quinzenal. Então, sempre às terças e quartas, 19 horas, enfim. Quem entra lá no Las Lobas, a gente tem o link na bio para a Larissa dar a informação. Mas basicamente é uma leitura coletiva. Então, quantas mulheres, quantas pessoas às vezes não conseguem reservar um tempo para ler um livro que ela gosta? Ou quer muito ler um livro, mas aquela linguagem do livro não capturou, não estou conseguindo entender o DNA dessa história aqui, que é o que acontece muito com mulheres que correm com os lobos, porque é uma linguagem muito simbólica da psicologia junguiana. Então, ler junto é muito bom, porque motiva. E a troca que acontece depois dos grupos, ela é maravilhosa. Sempre sai. Às vezes a gente entra lá desanimada ou cansada. Que isso é o nosso dia a dia. É final do dia, né? 19 horas, a gente entra cansada ou desanimada ou com alguma questão. E a gente é contagiada por essa rede de apoio. E a gente tem, Xandão, relatos de mulheres que conseguiram elaborar questões importantes nas suas vidas por conta do grupo, sabe? Aquele apoio que existe ali, a gente tem um grupo também no WhatsApp, e aquele grupo, aquele acolhimento, a Marcela dizendo, eu amo tanto um grupo que nutre. É isso, a palavra é essa, nutrição, acho essa palavra muito boa para o grupo. A gente se nutre, sabe? De afeto, de compreensão, de apoio, enfim, e o grupo só cresce. Então esse é o trabalho das lobas, basicamente, e aí ele se desdobra, né? A gente tem encontros, vivências, a gente teve agora a oficina com a Júnia, que é a oficina Eu e Meus Eus, a gente teve uma oficina de tarô também com uma loba, que é a Ju, a gente teve uma festa onde a gente só foi se encontrar e a gente acendeu uma fogueira, a gente riu, a gente chorou, a gente dançou, enfim, né? E os contos que acontecem. Olha, Jéssica, o grupo mudou minha vida, aprendo tanto. Isso é bom demais, né? Isso, é demais. Isso não tem preço. Eu sou um lobinho lá que fica de olho lá nas lobas lá. Fica, é muito né? legal. Muito legal. Muito legal. Eu tô com uma pergunta daqui da Sueli Ramos, no mesmo sentido aqui, sobre a atuação do Las Lobas nos trabalhos de apoio feminino. Ela pergunta se Las Lobas faz alguma coisa no sentido de combate à violência contra a mulher, relacionamentos abusivos. Sim. Então, a gente ainda não tem isso institucionalizado, né? Mas, por exemplo, ali a gente do grupo, a gente tem advogadas, a gente tem psicanalistas, a gente tem psicólogos, a gente tem professora, a gente tem nutricionista, a gente tem terapeutas, a gente tem doula, a gente tem, enfim. Nisso que a gente se encontra, o assunto que surge, se surgiu o assunto, as demandas femininas são abordadas ali. E aí a gente faz essa troca de informações. E, obviamente, se alguém tem uma questão e uma profissional dali pode orientar, ela vai orientar. Eu, particularmente, trabalho com um grupo de apoio de combate à violência doméstica
onde eu trabalho com uma delegada e outras pessoas da área jurídica, e também a gente trabalha com combate à pedofilia. Então esse é um trabalho que eu, como psicanalista, realizo. Então a gente tem até um livro, aí ó, o livro é do grupo, mas eu tenho um capítulo lá. Ó, que legal, fala o nome aí. Você vê, Anjos na Escuridão. Anjos na Escuridão. É, da Maura de Oliveira, tá na Amazon. E aí eu tenho um capítulo que diz o que a psicanálise responde à pedofilia. Enfim, então, cada uma ali, a gente ainda não tem. É um projeto, uma vontade que a gente tem de criar algo institucionalizado para apoio a mulheres em situação de violência. Ainda não temos. Mas a gente tem ali pessoas que podem, acabam se auxiliando, como eu disse, profissionalmente. E o debate, a discussão, a informação, isso a gente faz. Tá, beleza. Eu tô aqui com outra pergunta, que também seria uma pergunta minha, do Aldair José. Aldair José. Uhum. Nem eu estou entendendo a minha letra. O Aldair José, ele pergunta o seguinte: o apoio feminino, no caso que vocês dizem, seria na questão de também projetos de, como é que ele fala aqui? De abrigos para mulheres que sofrem violência? Então, não, a gente ainda não tem algo institucionalizado. O que a gente tem é isso que eu acabei de dizer, os profissionais que podem ajudar ou encaminhar. Então, eu particularmente trabalho com um grupo onde a gente realiza esse trabalho, né? Então, a gente chega até a mim, eu posso orientar e até, se for o caso, fazer a análise dessa pessoa. Mas a instituição a gente ainda não tem. Ainda não tem, mas a gente sabe para onde encaminhar. Isso a gente sabe. Bom, por tudo que você falou até agora, realmente o trabalho de apoio nesse sentido está sendo bem amplo, né? Vocês têm todas essas oficinas aí, ainda tem delegada, pessoal do jurídico que está apoiando mesmo. Então está sendo muito bacana. Sim. Mais uma pergunta aqui. Deixa eu selecionar aqui a pergunta. É da Roberta Chagas. Ela pergunta aqui, uma pergunta bem básica, mas tu respondeu já, mas para tentar, deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui, para tentar finalizar, qual é a diferença entre psicologia e psicanálise e para quem é indicado a psicanálise? Boa pergunta. A psicologia e a psicanálise começa aí a diferenciação na formação, né? A psicologia você faz uma faculdade de 5 anos, estágio, e lá dentro você escolhe a abordagem que você quer seguir. Né? Se é psicanálise, você faz o estágio de psicanálise, se for clínica, né? Porque você também pode fazer na área educacional, você pode fazer na área empresarial, enfim, hospitalar, enfim, você vai escolher o seu caminho lá dentro. A formação da psicanálise, você não precisa ser psicólogo para ser psicanalista. Você pode ser um advogado e quer ser um psicanalista. Você vai procurar uma pós-graduação em psicanálise, ou você vai procurar um curso de formação em psicanálise. No entanto, essa instituição precisa obedecer ao tripé, que é o legado deixado por Freud, que é a análise, supervisão e teoria. E é uma formação contínua. Não se diz assim, me formei psicanalista. Não. Tem até um projeto de lei aí querendo institucionalizar isso. Isso é completamente fora da visão freudiana. Não dá para ter uma graduação em psicanálise. Psicanálise não se faz assim. Então, basicamente, é pela formação a diferença, né? E aí a abordagem, porque na psicanálise a gente trabalha com o inconsciente. A gente tem lá o inconsciente, pré-consciente, consciente, né? E a gente tem id, ego e superego. Então, o aparelho psíquico, o Freud investigou desta forma, e é com isso que a gente vai trabalhar. As outras abordagens teóricas e teorias da personalidade da psicologia, elas vão te trazer uma outra visão sobre isso. Agora, para quem é indicado? Para quem quiser. O que eu não posso é analisar alguém que não pediu para ser analisado. Sabe? Então, eu não devo chegar, por exemplo, aqui numa live, vamos analisar o perfil, o problema de fulano de tal. Isso é antiético. Então, eu preciso analisar quem me pediu para ser analisado. E aí a pessoa quer fazer um trabalho terapêutico de autoconhecimento, quer fazer análise, ele vai procurar o profissional que ele mais se identifica, e a abordagem que ele mais se identifica.
E ali dentro, se rolar essa transferência, tem análise. E a gente prossegue. Caso contrário, o sujeito é livre para procurar até ele se encontrar, né, naquela abordagem que ele mais se identifica. Basicamente é isso. Então, todo mundo que queira conhecer a psicanálise, que queira, né, fazer a análise, é bem-vindo. E é dentro do processo que a gente descobre os detalhes, o que precisa ser visto. Eu fiz análise, indico para todo mundo, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Tem que procurar profissionais como você, como a minha amiga Priscila Rufino, a Catiane Arcas, profissionais gabaritadas e que estão intencionadas a resolucionar os problemas. Eu tenho um tempinho aqui, mas eu quero fazer uma pergunta rapidinho. A gente falou de abordagem, tenta explicar rapidinho aí. Quem é Jung e quem é Freud? Jung e Freud. O Freud foi essa pessoa que começou no século XIX a fazer, neurologista, ele austríaco, e começou a fazer investigações. Na época tinha uma demanda, estou resumindo, estou pulando para isso, é um resumo. Investigações em relação às histéricas. As mulheres que faziam sintomas no corpo, que hoje se chama neurose de conversão. Então ele começou a investigar isso, tentou hipnose, abandonou a hipnose, enfim, até que no atendimento de uma paciente, ela basicamente disse para ele, ela não disse com essas palavras, mas é como se ela tivesse dito, cala a boca e me escuta. E ali ela começou a falar das questões dela, e ali Freud inaugurou o método da associação livre, que é a fala, livre se fala, a gente precisa que o analisando fale, né, traga sonhos. Aí ele foi desenvolvendo a teoria dele, a primeira tópica que eu falei, consciente para consciente, consciente, a segunda tópica aí, de ego, superego. Aí ele foi para interpretação de sonhos no início do século XX, enfim, e muitas outras teorias. E o Jung acompanhou isso e começou a ser discípulo do Freud. E eles convergiam em muitas coisas, até que um dia divergiram na teoria da libido, romperam, ficaram brigados. E Jung seguiu formando a teoria dele, que fala dos complexos, dos arquétipos, do inconsciente coletivo. O Roberto Heder, que estava aqui, não sei se ainda está, o Roberto é junguiano. Enfim, e aí ele pegou todo mundo bebeu lá em Freud, né? A psicanálise começou ali com ele. E daí cada um seguiu. A gente tem os pós-freudianos, a gente tem o Lacan, que o pessoal fala, estudar Lacan é complicado, mas o Lacan mesmo disse, quanto a vocês eu não sei, mas eu sou freudiano. O Lacan disse isso. Enfim, então o que a gente tem aí são múltiplas visões, mas a base é Freud. Então o Jung foi essa pessoa aí, o discípulo do Freud rompeu com ele. Legal essa explicação, que eu tava meio assim... Eu sempre tentava ler assim, justamente essas coisas que eles convergiam. Eu sempre pensava que o que um tinha dito era o que o outro dizia, mas não, você explicou bem que em certo momento eles... Em certo momento romperam. Romperam, beleza. Então seu amigo é junguiano, você é freudiana e eu sou beija-flor de Nilópolis. Beleza? Ótimo. A gente está com 3 minutinhos para terminar, Kézia. Infelizmente, eu queria... as suas considerações finais. Minhas considerações finais são as iniciais de agradecimento, gratidão por estar aqui, adoro bater papo, estou à disposição, vou levar com carinho a história do livro, tá? Passa. Quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, que está aqui, que vai assistir a nossa live. Aí a minha rede de apoio, como é importante, a turma toda está aqui, a sua rede de apoio também, né? E, gente... façam análise. É tão bom se conhecer, é tão bom entender o que é que se passa com a gente, né? Então é isso. Mais uma vez, gratidão, Xandão. Um prazerzão estar aqui com você. Ó, o Capcisne é corintiano. Kézia, eu te agradeço muito mesmo por ter participado do podcast Comandando, por ter aceito o convite logo de cara. Eu sempre entro lá e faço o convite. E é isso, galera. Eu agradeço a todo mundo que participou da live de hoje, fazendo perguntas, mandando seus coraçõezinhos aí, elogiando essa mulher maravilhosa, inteligentíssima, a psicanalista Kézia Carvalho, multitalentosa, tem vários talentos essa mulher. Dá uma olhadinha lá no perfil dela,
É QZIA Carvalho, tudo junto. Ela botou um Kézia lá, mas com Q, mas QZIA Carvalho. Carve Psi. Maravilhosa. O endereço também está aqui no... Isso, tá aí. Tá aqui, vai estar aqui também na live. Beleza? Todo mundo que participou, eu agradeço imensamente. E você pode acessar e seguir o podcast Incomodando pelo Spotify, Facebook, Instagram, YouTube e no Twitter. Essa live vai estar salva assim que ela terminar. Todo mundo pode assistir de novo, com um bloquinho na mão para anotar tudo que essa mulher falou, que ela deu uma aula hoje. Ela deu uma aula aqui. É sempre assim, toda vez que tem psicólogo e psicanalista, o pessoal quer fazer sessão. Hoje não foi diferente. Faz parte. Eu te agradeço muito mesmo, Kézia, e a todos que participaram. Obrigado, Kézia. Uma boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Tem lobas aqui. Beijo. Tem mais lobas.